Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é servindo ao Deus do impossível. Servindo ao Deus do impossível. Marcos, capítulo 9, versículo 17, vamos ler até o 19. Uma passagem conhecida, mas o Senhor sempre revela para nós de forma diferente. Glória a Deus. Marcos, capítulo 9, versículo 17 e 19. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor sempre, e a gente não consegue trazer todos os nossos familiares para cá, ou para a igreja lá do pé da casa dele, no bairro onde ele mora, irmãos, primos, parentes, tios, vai por aí afora. Você fala com ele: ah, mas a sua igreja... Não estou falando nada, não tem nada, a igreja somos nós. Vai na igreja, é perto da sua casa, você mora em Benfica, mora no outro lado da cidade, mora para lá, vai uma igreja, mas você precisa congregar, você precisa ouvir a palavra de Deus. Ela, mas eu gosto de igreja que revela a palavra de Deus, é a revelação. Ela já revela para nós aquilo que nós precisamos. Então, amados, nós precisamos entender que é um culto da família, mas quem está feliz quando você sabe que você foi liberto, que você está liberto, mas alguém da sua casa é prisioneiro do inimigo? Você não fica feliz porque você ora por você, mas está sempre orando para que Deus venha quebrar aquelas correntes que vêm aprisionando aquele parente seu, aquele ente querido seu. Então, amados, e às vezes as pessoas ainda ficam questionando a palavra de Deus. Então a gente tem que entender o texto e ler o contexto, e ali você entender que a palavra de Deus, Deus não erra, nem os escritores não erraram, a palavra está em concordância. Quarta-feira passada nós pregamos sobre parece que é o cego Bartimeu. Irmãos, nós temos 3 evangelhos na Bíblia que são sinópticos, que eles pregam histórias semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Se você pegar o livro de Mateus, fala de 2 cegos. Pegar o livro de Marcos, fala de 1 cego. Pegar o livro de Lucas, também fala de 1 cego. Mas é a mesma passagem. Mas por que o de Mateus fala de 2 cegos? É porque aí que está as indagações que a pessoa... Então a Bíblia está errada. Não está errada. Porque aqui é claro, aquele cego, que só o livro se eu não me engano, de Marcos, que fala o nome de Bartimeu, os outros falam cego de Jericó. Então, que aqui os autores pregaram aqui, que quiseram mostrar para nós naquela situação? Mostrar aquele que teve atitude de clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim, dependendo da versão que está na sua Bíblia. Então, mas o outro também foi abençoado, mas o outro aqui, o outro não clamou, porque Bartimeu era mais falante, que eles eram pedintes de esmola. Aí Bartimeu viu aquela situação, mas o outro também foi abençoado, tanto é que a Bíblia fala que Jesus curou os 2. Tem uns que falam que Jesus, quando ia chegando em Jericó, as portas de Jericó, tem uns que falam que eles foram curados na saída. Tem uns que falam que Jesus curou um na saída e depois na entrada, e outro quando ele estava saindo.
Mas qual que é a essência daqui? A cura. A cura. Aqui passado milhares de anos, para a pessoa, que, até chegar a nós, a esse conhecimento da Bíblia. E outra coisa, aqui na Bíblia você vê vários milagres acontecendo. Mulher com fluxo de sangue, pessoas que estavam endemoniadas, prostituta. Você vê várias coisas, vários assuntos. Paralíticos, pessoas que estavam mortas, foram ressuscitadas. Eu ainda te falo, teve mais de não sei quantos milagres, que nem aqui está escrito. Que muitos livros se perderam no Mar Morto, muitas coisas se perderam, mas aqui para nós ficou o suficiente para a gente entender que nós temos um Deus que pode todas as coisas, aleluia. Todas as coisas. Então, irmãos, dentro dessa visão de família, nós vemos aqui esse jovem que tinha um espírito mudo, não é imundo não, um espírito mudo, que o bicho ele já é sujo. E ele tinha o quê? Colocou um espírito de mudez nesse cara. Então ele era mudo. Ele não falava. Ele rosnava igual bicho. O jovem, ele era impedido de conversar. Ele ficava praticamente isolado nos cantos. Porque ele estava possuído. E uma pessoa possuída, a pessoa é perigosa. Então, irmãos, nós devemos ficar ligados hoje nessa mensagem, que muitas famílias têm passado por isso aí. Às vezes a pessoa verdadeiramente, ela tem uma enfermidade no seu corpo ou na sua mente, mas às vezes também pode ser espiritual, ou às vezes os dois juntos. Nós temos que ficar ligados nisso aí. O inimigo, então, ele fica o quê? No controle da vida das pessoas. Ele leva a pessoa a fazer várias coisas. Teve situação aí que uma pessoa ela era levada no pasto para comer capim, chegava na casa dela com a boca cheia de capim. Quem que levava ela lá? E a pessoa não sabia que tinha no pasto comer capim. Então, irmãos, o inimigo, ele leva e traz a pessoa para onde ele quer. A pessoa vai para o cemitério, a pessoa vai para as encruzilhadas, a pessoa anda sem roupa, a pessoa vai numa cidade para outra andando a pé, fica andarilho por aí. Da mesma forma, amada igreja, que o inimigo faz com a pessoa, que faz com ela o que ele quer, da mesma forma, mas de uma maneira abençoada, o Espírito Santo quer fazer isso conosco também. Mas fazer o quê? Para te ajudar, te levar para abençoar as pessoas. Então, da mesma forma que o inimigo tem controle sobre a vida de uma pessoa para destruir aquela vida e destruir a família dela, o Espírito Santo, ele precisa ter controle sobre a nossa vida também. Aquele jovem, ele era forçado aí. O Espírito Santo não força ninguém, só te avisa, te fala o que você tem que fazer. Nós estamos dando ouvido ao Espírito Santo. Lá o inimigo leva onde quer. O Espírito Santo se vai lá. Você tem obedecido à voz de Deus, que é o Espírito Santo? Então, irmãos, você vê que o inimigo arrasta e leva. O Espírito Santo ele te fala onde você precisa fazer. Com amor, te exorta aí, te tira da prostração para você ir. E você tem dado ouvido à voz de Deus? Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Aquele velho homem, aquela velha mulher, morreu. Nós agora somos o povo de Deus, somos filhos de Deus. Precisamos ter a nossa vida verdadeiramente alicerçada na rocha que é Jesus Cristo e ser conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, veja o que o diabo fazia com o jovem. Versículo 18 aí, por gentileza. Glória a Deus. E este, onde quer que o apanhe, despedaça, quer dizer, arranhava ele tudo. É isso que o padre está fazendo, ele acaba com ele, despedaça ele, arranha ele, e ele espuma, que ele espumava pela boca, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Opa!
os discípulos que andavam com Jesus não puderam expulsar aquele ou aqueles demônios. Mas eles andavam com Jesus, mas faltou o quê? A fé. Faltou o quê? Eles entenderam o que ele estava fazendo com Jesus. Jesus ensinava para eles. Faltou eles dar atenção o que Jesus estava querendo passar para eles, que eles não puderam expulsar ali aquele demônio. Será que nós estamos preparados para expulsar demônios? Aqueles talvez que estão ali rodeando a nossa casa, ou você vai numa festa, você está no meio da sua parentela, no meio da sua família, alguém se levanta lá, você sente, você, opa, não é ele que está falando, não é ela que está, porque eu conheço ela. Você tem condição, você tem autoridade para fazer isso, de chegar lá e expulsar o demônio. Você tem que ligar para algum pastor, ou você tem que ficar baixinho ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor, expulsa isso dele para lá. Não, o Senhor levantou você para isso, levantou nós para isso. Nós temos autoridade sim, e está escrito. Lucas 10, 19. A igreja precisa saber que está escrito. Isso é uma verdade que o Senhor deixou para nós. Está escrito: eis que vos dou poder, autoridade, para pisar serpente e escorpião, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A autoridade está sobre a nossa vida, o poder está sobre a nossa vida. Irmãos, quando o inimigo se manifesta numa pessoa que você está lá, se você estiver na condição de servo de Deus, se você estiver em santificação, sem a qual ninguém verá Deus, só de você andar, caminhar na direção dele, ele já vai começar a rosnar para você, que ele já sabe que ele vai ter que sair em nome de Jesus. Ele já sabe que você vai aproximando dele, mas na sua frente vai o Santo de Israel, aleluia. E ele tem que sair. Ele tem que sair. Então, irmãos, mas para isso nós precisamos estar preparados. Eu estou aqui na igreja agora, eu estou preparado. Aí sai da igreja, não, agora eu estou despreparado. Não, preparado a todo momento. A todo momento. Irmãos, a igreja, ela é poderosa para qualquer situação. Ela é poderosa para qualquer tipo de situação. Para a pessoa que está enferma, para a pessoa que está endemoniada, para a pessoa que está endividada. A igreja é poderosa para poder chegar e dar uma palavra em nome de Jesus Cristo e acalmar aquela tempestade, aquele vento que aquela pessoa está passando. Porque nós acabamos de ler um versículo, o Senhor nos dá autoridades, a poder para isso. O que é a serpente, escorpião ali? Está falando de caça de demônios. Irmãos, mas precisamos pôr a nossa fé em ação, em todos os momentos da nossa vida. Então, Jesus fala para o pai daquele jovem. Jesus vai falar com ele agora. Marcos 9, 19. E ele respondendo diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Quer dizer, Jesus fala para ele assim, eles não conseguiram, traz lá o jovem, seu filho, porque os meus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus fala com autoridade, que ele tinha certeza que com ele o diabo não teria vez, teria que sair. Traz lá o que está incomodando o seu filho, traz lá o que está destruindo a vida do seu filho, também tirando a paz do Senhor, que era o pai dele, ou da mãe também, que ele não fala aqui, não cita a mãe, mas talvez a mãe também estava lá angustiada, porque vendo o filho naquela situação. Quem não fica? Quem que não fica? Não precisa ser filho não, nosso não, pode ser um vizinho, pode ser um afilhado, pode ser um sobrinho. Você fica ali, puxa vida, olha o que está acontecendo, olha a vida daquela pessoa.
Quantas mães desesperadas, nós já vimos chegar aqui dentro da igreja, lá na outra igreja também, lá no Bonfim, quando é lá, porque o filho sumiu de casa 2, 3 dias. Isso é muita tristeza. Estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso. As batalhas vêm, as lutas acontecem, mas nós não estamos sozinhos. Você olha para um lado e olha para o outro e assim, a quem eu vou pedir socorro? Eu te falo, é para você mesmo, porque Deus está dentro de você. Você fala, Senhor, me ajuda. Mas cadê ele? Não estou vendo ele não, ele está dentro de você. Já está dentro de nós. Pronto para te ajudar. E já sabendo o que você precisa fazer. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Você às vezes, ou eu às vezes, esquecemos disso diante daquela batalha que você está enfrentando. Diante daquele dedo que foi apontado na sua direção, é você. É você. Você vê que você não tem nada com aquilo que está acontecendo, mas você está sendo, está com o dedo, você está sendo ameaçado, o dedo está apontado na sua direção, porque você faz a diferença naquele lugar, porque você é servo de Deus, o servo de Deus é perseguido, o servo de Deus é caluniado, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele verdadeiramente peleja por nós, aleluia. Então nós temos uma segurança de estar na presença de Deus, nós temos uma segurança de estar conversando com Deus, e entendendo ali aquele recado que o Senhor quer passar para nós, diante daquele quadro, diante daquela situação, aleluia. Irmãos, Paulo, ele fala dessa forma, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia passar necessidade, como também sabia ter abundância. Ele sabia no momento de alegria, mas também sabia passar pelo momento de tristeza. Às vezes nós só sabemos passar pelo o momento de abundância, de fartura. Aí nós estamos bem, graças a Deus, meu Deus, me dá tudo que eu preciso, eu estou comendo arroz e feijão, tenho um pedacinho de carne, tenho um disco voador em cima do prato, eu estou satisfeito com meu Deus. Mas quando você olha para a prateleira ali, ou para o armário, ou para a mesa, não tem nada. Você vai abandonar Deus por isso? Porque Deus não te abandonou não, talvez até um teste, uma aprovação, quem coloca, para ver qual que vai ser a sua atitude. É nessa hora que Deus vê verdadeiramente quem são os seus, aleluia. E Ele sabe, mas Ele mostra para você, você precisa melhorar mais. Você aqui está reclamando, está murmurando contra mim. E qual o caminho nesse momento? Porque Ele te quer, Ele te ama, Ele me ama. Deserto. Vai para o deserto, pastor Moisés, vai lá um pouquinho. Eu vou tratar com você lá no deserto, eu vou para lá. Quantos dias de deserto eu não sei, aí é com Deus. Se for 3 dias, 3 dias. Se for um mês, é um mês no deserto. Se for um ano, é um ano. Aí quando ele vê que eu aprendi a lição, ele vai me tirando do deserto. Aí eu saio do deserto. Aí começa a correr tudo novamente bem, novamente. Glória a Deus. Aí pastor Moisés descuida, aí o Senhor vai para o deserto de novo. Nessa área aqui tem que tratar com você. Qual área você está precisando ser tratado? No perdão? Na falta de amor? Na falta de compreender as coisas de Deus? Você não entende que às vezes é preciso perder para ganhar lá na frente? Tem gente que não aceita perder de jeito nenhum. Ou é empate ou é vitória dele. Tudo bem que o Senhor fala para a gente que a igreja em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, mas tem hora que é preciso perder. Vou te dar um exemplo simples de perder. Às vezes é preciso perder aquela festa vai te trazer uma decepção muito grande, então prefiro você não ir lá. Larga aquela picanha de lado lá, fica na sua casa com arroz e feijão. Aí você está tranquilo, não teve aborrecimento, mas você não passou raiva lá, você está na sua casa. E ali você pode estar vendo um programa, você pode estar vendo ali, orando, você pode estar ali com a Bíblia na mão, vendo a coisa que você gosta, se divertindo da forma que você quiser, saudavelmente na presença de Deus, do que voltar de lá aborrecido, chateado. Ontem, eu fui levar a minha esposa no shopping, depois, na volta, aqui embaixo, logo ali perto aqui no Manuel Honório,
o pessoal estava bebendo cerveja. E outras coisas também. Eu sei que você está escutando aquela risaiada que você já sabe de botequim o que acontece. Aí eu estou vindo de carro. Quando vê, um menininho pequenininho, uns 3, 4, sai de lá e entra lá na outra pista. Eu estava subindo, ele entrou na pista na contramão. Quer dizer, se tem um carro descendo, eu atropelava ele. Aí quando vi a mãe, depois que a mãe dele veio buscar ele, aí eu parei para alertar o de trás, que eu estava vindo devagarzinho, já tinha vindo, o outro tentar me ultrapassar, porque senão podia atropelar o menino. Aí eu parei, liguei o pisca-alerta um pouquinho. Aí já escutei o marido gritar lá de dentro, gritar com a esposa: tá vendo aí? Sua! Quer dizer, olha o que deu aquele momento de bebedeira lá. O menino foi lá para a rua sozinho. Aí a mãe buscou. Para mim, eu pensei, acabou a festa daquela família aqui. O pai já gritou com a esposa lá de dentro do botequim. E já gritou. Você já sabe como é que vai falando, né, quem já bebeu. Aí, até comentei com a minha esposa aí, ó. Acabou a festa. Acabou a festa. E se o carro mata o menino? Ou eu também atravesso para minha frente. Só que eu estou vendo, quando eu passo perto do lugar assim, eu já passo devagar. Eu já sei, até alguma coisa, posso até bala perdida, pode se acertar dentro do carro, irmão. É Deus que guarda a gente. Então, irmãos, nós precisamos ficar alertas a certas coisas. Quando o inimigo chega perto de nós, ele sabe que vai perder aquela batalha, porque nós temos o óleo santo sobre a nossa cabeça, aleluia. Então ele sabe, ele está chegando de qualquer jeito, mas quando ele bate o olho na gente assim, isso aí é do outro, nesse aí eu não posso tocar. Aí ele para lá, mas se você for para cima dele, para tocar nele em nome de Jesus Cristo, você tem que sair. Então ele nem chega na gente, mas se você der legalidade, ele não chega não, ele vai invadir a sua vida e vai destruir. Você não entra aqui de jeito nenhum mais aqui na igreja, ou pode até entrar, mas depois de muita luta, porque ele vai sempre colocar um obstáculo. Aquela igreja é assim, aquele irmão é assim, né? Aquela igreja, o horário é ruim, sempre colocando esse negócio aí para você desanimar. Aí você só vai afundando, só vai voltando lá para o fundo do poço, da onde Jesus te tirou anos atrás. Nós temos que ter cuidado. Irmãos, Marcos 9:20. Vamos ver aí, glória a Deus. E trouxeram quem? Trouxeram-lhe a pessoa que estava endemoniada. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Irmãos, quando o inimigo viu Jesus, falou: puxa, eu vou ter que largar essa pessoa, eu vou ter que deixar ele, agora ele vai ter uma vida com dignidade, agora ele vai voltar verdadeiramente, ter um caráter, ter uma família, vai poder conversar com seus inimigos, vai poder passear com seus inimigos, com amigo, inimigo, vai poder ver as pessoas. Por causa de quê? Agora ele vai poder viver. Então, o endemoniado logo manifestou. E você sabe quando, você já viu quando as pessoas se manifestam, como é que elas ficam. Mas quem estava na frente dele? Jesus. Quando ele viu Jesus, ele começou a agitar o jovem lá, caindo endemoniado por terra, caiu para o chão. Porque quando Jesus está à nossa frente, o inimigo tem que cair por terra, aleluia. E ele cai por terra, aleluia. Então, amados, o inimigo já sabia que tinha que sair, que tinha que ir embora. A nossa intimidade com Deus não pode ser abalada pelas lutas, ao contrário, ela deve ser alicerçada em Jesus Cristo. Nas batalhas, nas lutas, a nossa intimidade com o Senhor, ela deve ser aumentada. Se você já tem muita, tem que dobrar nesse momento. Jesus pergunta para o pai daquele jovem quanto tempo aquilo estava acontecendo. E outra coisa, Jesus não estava naquela cidade ali todo dia. Diferente de nós aqui, Jesus está conosco todo dia, aleluia. Ali estava de passagem. Aí Jesus pergunta para o pai dele, Marcos, vamos ver aí, do 9, 21 e 22. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Misericórdia.
e muitas vezes o tem lançado no fogo. No fogo, irmão. Olha o que o inimigo fazia com aquele jovem. E na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Estava pedindo socorro, ajuda. Lançava ele no fogo e lançava na água. Quer dizer, aquele jovem devia estar com a pele toda queimada, de tanto entrar lá no banho. Ele não sabia que ele estava sendo lançado. Ele entrava lá como se fosse por ele mesmo, mas era o inimigo que lançava ele lá. Aí você pega para nós a palavra de Deus: se passares pelo fogo não te queimarás, aleluia. As muitas águas não te afogarão, aleluia. Está vendo? Tudo que fazia com o inimigo ali, o inimigo faz com a pessoa que não está na presença dele, com nós não pode fazer, que nós somos intocáveis, nós somos protegidos por Deus, aleluia. Nós temos proteção. Quer uma outra passagem? Aqueles 3 homens de Deus que foram lançados ali naquela fornalha de fogo, não queimou um fio de cabelo, nem de Sadraque, nem de Mesaque, nem de Abidinego, aleluias, porque o nosso Deus permitiu, mas entrou com eles na fornalha, aleluia. Está vendo, irmãos? Nós estamos falando de fogo, nós estamos falando de fornalha, nós estamos falando de água para afogar a pessoa, nós estamos falando de pessoa com a boca espumando. Tem alguém com a boca espumando aqui dentro? Pode estar até espumando, mas é de louvar a Deus, de tanto que eu estou agradecendo a Deus, de tanto que eu estou buscando a presença de Deus, aleluia. Então, irmão, eu te falo um negócio, está muito bom para nós a presença de Deus. Ah, mas você não mora, eu não moro onde eu queria morar, mas tudo bem, mas você tem sua casinha, você tem Jesus Cristo que é o principal, aleluia, está com você, está na sua casa, você tem orado, o Senhor tem respondido, tem protegido a sua família, tem guardado a sua casa, tem guardado a sua família. O fogo, nem pensar, o único fogo que o Senhor, Ele deixa, Ele manda sobre a nossa vida é o fogo do Espírito Santo, aleluia. Então, o fogo está lá, o Espírito Santo também é simbolizado no fogo, mas é um fogo santo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos contar para Jesus aonde é a nossa dor. Aí, mais uma vez, vem aquele corinho antigo: Ele é o remédio, confia no Senhor. Aleluia, confia no Senhor. Então, irmão, o pai aqui estava pedindo ajuda. O pai estava pedindo ajuda nesse momento. Ele sabia que só Jesus poderia resolver a solução do filho dele. Nós sabemos que só Jesus, algumas coisas da nossa vida aí, é só Jesus. Tem coisa que ele também pode resolver. Por exemplo, que a gente pode resolver, na verdade. Pegar esse copo de água aqui para me beber, eu posso pegar, graças a Deus, eu posso pegar. Mas tem coisa que parece que se eu estiver amarrado aqui no canto aqui, e eu quero água, eu não posso pegar, porque eu estou amarrado. Mas o Senhor pode enviar alguém naquela porta, eu falo assim, a pessoa fala que me ajuda aqui, eu estou amarrado aqui, eu quero beber, estou com sede, tem um copo d'água, eu não consigo pegar. E eu creio que o Senhor vai mandar alguém chegar naquela porta para trazer água para mim. Eu tenho certeza. Então, irmão, agora tem coisa que a gente tem que fazer. Tem coisa que a gente precisa fazer. Então, irmãos, ele sabia que só Jesus era a solução. Você sabe que só Jesus é a solução para o problema que você está enfrentando. Seja com o marido, seja com a esposa, seja com os filhos, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, financeira. Você sabe quem que pode resolver o seu problema. E outra coisa, você pode contar com Ele, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas será que Ele vai me ajudar? Será que tem muita gente contra mim? Irmão, a palavra de Deus é bem, está bem explicada, que fala para nós dessa forma: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, aleluia. Por isso que a gente fala, tem um ditado que fala, é ditado, mas é versículo bíblico praticamente. Eu não tenho medo, nada disso aí está me atingindo. Não atinge mesmo não, se for de Deus, não atinge não. Se é de Deus, só atinge se Deus permitir que te atinge. Mas você tem o quê? Nós temos uma proteção, nós temos o escudo da salvação, aleluia. Conosco, Jesus também é escudo. Irmãos, Jesus fala para aquele homem que pede ajuda: para
Jesus, ele falou assim, ó, para mim tudo é possível, para aquele que crê. Jesus sabe, tudo é possível para aquele que crê, ou ao que crê. Marcos 9, 23. E Jesus lhe disse para aquele homem que estava lá, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que tirar o nosso problema da nossa mão e passar para a mão do Senhor Jesus. Como eu falei, tem coisas que você pode fazer, pegar o copo d'água aqui, mas tem coisas que você não consegue fazer. Talvez você nem pode fazer, porque talvez a pessoa está internada e você está orando em casa, você tem que orar em casa, você não pode entrar lá no CTI qualquer hora, tem um horário de visita. Então, o que a gente tem que fazer? Dobrar nosso joelho e entregar na mão de Deus. Aí o Senhor vai cuidando da pessoa lá, que está internada, e cuidando de você também, que é um ente querido seu que está lá. Um ente querido seu sai para arrumar um emprego, quem está precisando do emprego, até para te ajudar em casa às vezes, coloca na mão de Deus, e o Senhor também já vai providenciar que uma porta seja aberta para que a pessoa trabalhar. E nós devemos também ser conscientes e falar a verdade. Tem muitas portas abertas aí de emprego na cidade, mas a pessoa, ela quer verdadeiramente só o dinheiro, ela não quer trabalhar. Eu estou falando que eu lido nessa área. Tem muitas portas abertas aí, mas a pessoa, ela quer o dinheiro, ela quer fazer o horário dela, ela quer, vamos supor, trabalhar de meio-dia às 4, por exemplo. Ah, cedo não levanta, não tem jeito de pegar mais tarde, não, de pegar de 4 a 5 só. Por exemplo, que eu estou dando aí. Tem essas pessoas, quem lida com esse povo, aí sabe como é que é o negócio. Tem pessoa, hoje, irmãos, você sai aí, você vai nos mercados, você vai aí nos comércios, e você vê pessoas de mais de 50 anos, 60 anos trabalhando no balcão, porque o jovem não quer nada. Não é a maioria do que estou falando, é assim, tem jovem que quer trabalhar, mas uma grande parte não quer nada. Tem um papai, tem a mamãe, tem algumas ajudas aí do assistencialismo do governo, que eu não sou contra, mas eu creio que tem que fazer um cadastro muito bem feito, que a pessoa que não precisa, o que eu estou falando aí já passou em jornal, várias coisas aí, que foi feito levantamento, muitas pessoas foram cortadas desses benefícios. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente ter o Senhor Jesus na nossa vida, para a gente ter esse entendimento, que nós podemos fazer muita coisa, mas primeiramente nós precisamos buscar força no Senhor, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então precisa buscar nele. Irmãos, o pai daquele jovem então pede socorro, sabia que Jesus era a solução, né? E fala assim, tem que acreditar, tem que confiar. O pai do jovem conheceu ou reconheceu que ele era incrédulo. Você tem que se conscientizar que você não tem fé para aquela coisa, e é preciso você ter a fé, porque você está dentro da igreja, você conhece a palavra, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele homem reconheceu que a fé dele era pequena, ele não tinha fé. Quer ver onde está escrito isso aí? Marcos 9, 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está vendo? Ele confessa para o Senhor, eu não tenho fé para isso, quer dizer, eu não acredito, eu sou incrédulo. Talvez por isso minha vida passando, mas eu tenho certeza que o Senhor pode ajudar meu filho. Então eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor Jesus pode te ajudar, minha irmã, pode te ajudar, meu irmão, pode me ajudar, eu preciso do Senhor, cada um de nós precisamos todo dia do Senhor, na nossa saúde, na nossa família, no nosso trabalho, para a gente ir e voltar para a nossa casa, para a gente ir e voltar aqui para a igreja. Nós precisamos de Jesus na nossa frente, para que a gente não venha tropeçar em pedra alguma. Não pense que você é super-homem, super-mulher, para ir em qualquer lugar sem Jesus, não, porque se você for, mas se Jesus ficar, você vai cair. Você vai cair, você vai tropeçar e vai cair, porque a palavra do Senhor diz que
O Senhor, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, aleluia. Para nos mostrar o perigo, para nos mostrar as ciladas, a astuta do inimigo, que está sempre preparando uma cilada para mim e para você, para que a gente venha sair da presença de Deus, porque o inimigo já sabe que o nosso endereço final são as mansões celestiais. Nós vamos morar com o Senhor Jesus no céu, aleluia. Mas ele não quer isso. Ele quer encher o inferno de pessoas conforme tem enchido, que a porta é larga e o caminho é espaçoso, e muitos têm entrado por ela. Irmãos, cada vez que eu lembro de lá de trás, quando eu não estava na presença do Senhor Jesus, eu creio que nesse momento, alguns aqui devem estar lembrando também disso aí. Quando você não conhecia Jesus, o que a gente fazia, hein? De errado. Eu vou te falar, quase tudo. Quase tudo. Hoje, algumas coisas ainda, nós precisamos consertar, porque nós somos uma obra inacabada. Nós precisamos ainda, o Senhor está nos moldando, a cada dia vem nos moldando, através dos problemas, através das angústias, através das provações, dos ventos que se levantam contra nós. O Senhor vai nos moldando de acordo com aquela situação, para a gente a cada dia ser cada vez melhor. Mas muito diferente de quando a gente não conhecia Jesus. Você brigava fácil, você bebia fácil, você ia para qualquer lugar, que tudo para você era aproveitar e curtir a vida. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo que verdadeiramente tem conduzido nossos passos, aleluia. Você vai pisar ali, você vai pisar lá, aqui você não pode passar. Não vai por aqui não, que você vai quebrar a cara. Se você der ouvido à voz de Deus, você vai fazer certo. Você vai por ali ou você vai por aqui, você não vai por aqui. Agora, quando você teme e vai por aqui, você quebra a cara. Aí depois tem que ir lá. Tem que ir lá no cantinho, Senhor, me perdoa, eu fiz errado, eu sei que eu fui avisado, alertado para não ir naquele lugar, e eu fui lá. Então o Senhor sempre nos mostra. Então, amado, será que reconhecemos os nossos erros? Ou estamos sempre justificando os nossos erros a Deus? Eu vou ali, erro, depois vou lá no cantinho, vou justificar a Deus o que eu fiz de errado. Não seria melhor eu não cometer aquele erro, ou fazer aquilo que o Espírito Santo me mostrou para não fazer? Eu poderia estar orando a Deus sim, mas para outra coisa já, não para justificando alguma coisa errada que eu fiz. Então, irmãos, nós temos que vigiar todo o tempo. Nós precisamos vigiar a todo instante. Pois quando buscamos por Jesus, Ele entra em ação. A todo tempo Ele entra em ação. Irmãos, madrugada dentro. Às vezes você passou, já levou um grande tempo para dormir, pensando naquela situação, pensando no seu casamento, ou pensando no seu filho que vai viajar, ou no seu filho que vai fazer prova, ou no pagamento que você já tem tanto já devendo, o que você vai receber só para pagar a dívida. Aí você vai no banheiro de madrugada, você acorda para ir no banheiro, custou dormir, dormiu, levantou para ir no banheiro, aí lembrou do negócio. Você já vou levar mais uns 40 minutos para dormir de novo. Quer dizer, você não está em paz. E o Senhor Jesus é a verdadeira paz, é Ele. Então o que Ele já vai fazer? Eu vou levar esse tanto para dormir? Vou lá no sofá, lá na sala, mas não é para ver a televisão não. Vou dobrar meu joelho no chão e vou orar a Deus. E começa ali. Irmão, te falo que se eu começar a orar a Deus, não, que o inimigo sente que você vai buscar a solução, rapidinho o sono vem. Rapidinho o sono vem. Eu já dormi, já falei aqui, eu já dormi na sala assim, né, de joelho no chão ali, comecei a orar, acordei lá na sala, deitado. 7 horas da manhã, a hora que eu tinha que levantar. Aí eu sempre estou falando, né? Aí eu cheguei ali e fui brincar falei, né, brincando com o pastor Daniel. Ele riu e falou assim: chefão, você não perdeu nenhum tempo, você abandonou o conforto da sua cama, o Espírito Santo intercedeu por você até 7 horas da manhã. Eu estava fora do lugar lugar de conforto, da minha zona de conforto, que era a cama. Eu estava com os joelhos no chão, dobrar com a minha cabeça, cair de cima do sofá. Então, irmãos, o nosso Deus é justo e fiel, e Ele fala para nós na sua palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia, ou ao amanhecer, dependendo da sua versão, aleluia.
Irmãos, tudo, para Deus, tudo é possível. Um câncer é possível o Senhor reverter, um caroço é possível o Senhor reverter, né? Um problema pulmonar é fácil do Senhor reverter. O problema, qualquer tipo de problema nos rins, vai no fígado, no intestino, é fácil do Senhor resolver. Por que é fácil ele resolver? Porque o Senhor, Ele já fez pessoa que estava sem vida ressuscitar. Então um caroço é impossível para o Senhor? Não. Um câncer é impossível para o Senhor? Não, nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele está falando com você nessa noite, está falando comigo. O que você está precisando, irmão? Pede a Ele. Você tem a quem pedir. Nós não somos cuidados pelo um padrasto, não. Nós somos cuidados pelo Pai Celestial, aleluia. Então nós somos filhos de Deus, nós somos rebanho do Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nós não estamos sozinhos, desamparados não, irmãos. Talvez o vizinho não converse com você, talvez alguém da família não converse com você, talvez alguém onde você trabalha não converse com você, mas o Espírito Santo conversa com você, que é o mais importante, aleluia. Glória a Deus, e Ele está aqui passeando no meio da igreja. Ele está aqui mostrando para você que tem jeito. Aquele rapaz estava espumando, aquele rapaz estava lá, sendo praticamente todo machucado todo dia, rangendo os dentes, endemoniado, não falava com ninguém. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus. As nossas fraquezas, nós temos que ter cuidado. Marcos 9, 25 até o 27. E Jesus, vendo que a multidão concorria a repreender o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, que ele não ouvia Jesus falar, porque ele estava aqui possuído, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Aleluia. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Aleluia. Eu te falo que o Senhor está te levantando agora, meu irmão. De você que está nessa prostração por causa de casamento, por causa de falta de dinheiro, por causa de problema com o filho, por causa de problema com o vizinho. Talvez você está prostrado, o Senhor está te levantando pelas mãos agora nessa noite, aleluia. As pessoas talvez estão pensando, lá, está prostrada, não consegue mais, conforme aquele jovem, parecia que estava morto. Mas Jesus, lá, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou, aleluia. O Senhor tem levantado eu e você todo dia, meu irmão. Que às vezes de manhã cedo você está desanimado, de manhã cedo você fala assim, eu vou naquele lugar, será que vai dar certo? Aquele homem é complicado, aquela loja é complicado, aquele vizinho é complicado, eu tenho que resolver aquele problema, será que vai dar certo? Eu te falo, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou, aleluia. Já deu certo, não vai dar certo, já deu certo, aleluia. O nosso Deus é poderoso para isso, aleluias. Irmãos, quando Jesus nos toca nos momentos de prostração, Ele nos levanta. Às vezes nem vontade de sair da cama a gente não tem. Porque eu estou assim, dessa forma, você fica deitado mais um tempo. Não, porque você está desanimado, às vezes até de viver. Tem gente que está nessa forma, com uma doença que já mata mais do que acidente de trânsito, que chama o que? Depressão. Mas ninguém fala isso aí. Então ela está matando mais do que acidente de trânsito. Jesus, Ele é maravilhoso e fiel para curar qualquer tipo de problema, aleluia. Aquele jovem então, quando ele é levado até Jesus, ali estava meio conversando aqui, a libertação dele. Conforme um dia lá atrás nós somos libertos das correntes que nos aprisionavam, aleluia. E hoje nós estamos aqui. Eu quero perguntar para você o seguinte, você responde para você mesmo. Tem pessoa na sua família que precisa ser liberta pelo Senhor Jesus? Não precisa me falar não, toda a família tem.
Ah, mas ele não está rosnando não, mas talvez ele é preso nas drogas. Ah, mas ele não está rosnando nem babando não, mas talvez está preso nos caminhos tortuosos. Ah, mas talvez está nos jogos ilícitos. Então tem várias coisas que a pessoa está presa. O inimigo ele arruma estratégia para cada coisa. Então, irmãos, ele sabe aonde vai destruir a vida daquela pessoa. Ele sabe aonde vai incomodar aquela família toda. Então, mas nós temos, o inimigo faz isso, mas nós temos um amigo chamado Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia fala, amigo mais chegado que irmão. Jesus Cristo é nosso amigo, ele nos chama hoje de amigo, aleluia. E ele está aqui, aleluias, abençoando a nossa vida. O discípulo então, agora que entra para nós, meus amados irmãos, os discípulos então perguntaram a Jesus por que eles não puderam ou não conseguiram expulsar aquele espírito mudo. Eles perguntam para Jesus, mestre, por que a gente não pode ou não pôde expulsar aquele espírito mudo? Aí Jesus respondeu para eles, para o seu discípulo, não para pessoas, são pessoas que andavam com ele de noite, conforme eu e você, nós andamos com Jesus de noite, nós andamos com Jesus, mas nós precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus responde para ele, esta casta de demônios não se pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração, aleluia. Eles andavam com Jesus, mas Jesus orava, Jesus jejuava, mas ele não fazia isso. Mas eles andavam com Jesus. Jesus tinha o costume, em algumas passagens da Bíblia, Jesus tinha o costume de ir no Monte das Oliveiras orar. Ele tinha o costume de orar ao Pai. E olha que Jesus, alguém pode me confirmar isso aí, ou eu estou pregando alguma heresia? Jesus tinha algum pecado? Nenhum. Mas ele ia buscar força no Pai. Os discípulos deles que eram pecadores, os discípulos de Jesus, o que eles faziam? Eles esperavam Jesus, ficavam esperando Jesus lá embaixo orando. Mas Jesus estava orando eles lá embaixo. Mas eles estavam orando também. O Jesus falou, por que ele ora? Porque Jesus buscava força no Pai. Então, irmãos, a pergunta para a igreja, atenção, meus amados irmãos, atenção, pastor Moisés. Igreja abençoada, nós temos orado, nós temos jejuado a Deus, nós temos orado todos os dias o suficiente, ou só temos agradecendo, Senhor, muito obrigado por esse domingo abençoado, amém, vou dormir, acabou. Nem 5 minutos, não deu nem 2 minutos, mas o Senhor cuidou da gente 24 horas, você dorme e Ele continua velando por nós, aleluia. Então, irmão, é muito tempo que o Senhor fica tomando conta da gente o dia inteiro, todos os dias. E a pessoa não tem 5, 10 minutos para orar a Deus, agradecer pela família, pela alimentação, por não estar internado, pela saúde. Então, tem muitas coisas que você pode orar, mas você pode ter certeza, todos os pastores daqui oram por você. E nós também esperamos a oração de vocês para nós. Porque nós oramos pela igreja toda, esperamos que a igreja toda ore para nós também, porque a gente não, eu falo muito com o Jonathan, eu converso muito com o pastor Daniel, o ministério não está preso nesse momento, você não me vendo aqui não, aqui eles estão aqui no culto das 18 horas, mas amanhã tem culto na igreja? Não. Terça-feira tem culto na igreja? Não. Mas para nós, qualquer momento tem uma visita que você faz no lar, tem uma visita que você faz no hospital, tem um ofício fúnebre para fazer, qualquer hora você pode ser acionado. Às vezes você faz a visita, ou às vezes você faz a oração até pelo telefone. A pessoa te liga, está precisando. Então o ministério pastoral, ele não está preso dentro daqui da igreja só não. Aqui o culto lá é quarta, sexta e domingo. Para você, para o pastor não. O pastor está sempre em atividade. Então, irmãos, e é preciso isso que é o ministério. É isso, por isso que muita gente quer ser pastor, porque o negócio não é fácil não. Não é fácil, irmão. O que fortalece a gente é o Espírito Santo. Quantos têm caído por aí? Mas graças a Deus, toda vez que vai dando aquele cansaço espiritual na minha vida, eu vou buscando força no Senhor para estar aqui, irmão. Às vezes a vontade de estar em casa deitado, né? Às vezes você vem aqui passando mal, com a perna doendo, é complicado, mas você vem porque você está fazendo a obra de Deus, a obra de Deus, e você tem que fazer com zelo, com dedicação, que aqui tem almas aqui, ó,
que a palavra de Deus, ela corta por dois lados. Talvez a palavra está satisfazendo aquilo que você queria ouvir aqui, mas às vezes pode estar te machucando. Se você não estiver de acordo com a palavra, ela está te machucando, que ela corta por dois lados, com a espada de dois gumes. Irmãos, temos que buscar forças no Senhor, mesmo quando estamos desanimados. Nós temos que buscar força no Senhor. Esse jovem, ele foi trazido até Jesus. Ele estava passando, desde a infância dele que aconteceu, mas por causa de quê? O pai dele falou aqui, o pai dele falou na palavra que não sabia, não confiava, não tinha fé para aquilo. Mas quando ele viu Jesus, a esperança do meu filho está nesse aí, em Jesus Cristo. Ele falou: Senhor, perdoa, porque eu não tenho fé, perdoa a minha incredulidade. Nós lemos ali. Então, irmãos, eu sei que é difícil, mas quando Deus opera, quem poderá impedir? Quem poderá impedir de você buscar Deus todo instante? Quem poderá impedir de você ter sucesso quando você está com o Senhor? Quem poderá impedir quando Deus abre a porta para você? Você vai passar nela. Quem poderá impedir quando as muralhas se levantam e Deus vai lá e derruba para você passar? Quem pode impedir? Não, a muralha não vai cair não, Deus não vai cair não, já caiu. Já caiu. Então, irmãos, a gente fica vendo quantas pessoas ficam questionando, buscando aqui na Bíblia, ver se acha um negócio. Não, isso aqui está falando isso aqui, ó, dessa forma. A Bíblia, eu já vou te falando uma vez, a Bíblia não te proíbe nada. Para mim já fizeram várias vezes essa pergunta, porque talvez quando você tem um ministério, você é mais cobrado. Então, aqui, pode, na Bíblia está falando, onde está proibindo beber aqui? Onde está proibindo de fumar? Onde está proibindo de fazer isso, de fazer aquilo? Proibindo você ir no bar dançar? Você só vai dançar, você só vai ali, onde está proibido? A Bíblia não proíbe nada disso não. Quem te convence que você não deve fazer aquilo, chama Espírito Santo. Você é livre, nós somos livres, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36, fala isso aí. Nós somos livres, irmão. E depois ainda continua, João 8,32, fala lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você faz o quê? Você é livre. Nós somos livres para fazer qualquer tipo de coisa, irmão, desde que você esteja dando ouvido ao Espírito Santo, para que você não venha fazer errado. Porque o inimigo a todo instante fica soprando no seu ouvido para você cair, te mostrando vários lugares prazerosos ou maravilhosos, enganosamente, para que você venha cair. E quando você cai, você conhece a palavra de Deus, é muito difícil você levantar. Eu conheço várias pessoas com vários anos de igreja, pastores que caíram e não levantaram jamais. Outro dia eu estava vendo no Instagram, esse pastor ele estudou comigo no Instituto Teológico. Eu lembro que ele saiu de lá e eu vi ele bêbado na Getúlio Vargas. Bêbado. Abandonou tudo. Aí depois eu vi no Instagram chamando lá, tinha um grupo de fora que tem até, acho que Ministério Ardendo de Fogo. Ia lá na igreja dele, reverendo, mostrando reverendo, fulano de tal, mas a esposa dele, quer dizer, ele se levantou, mas ele passou lá no Lamaçal. Eu vi ele bêbado na Getúlio Vargas, anos atrás. Agora ele levantou, está com o ministério. Parece que é lá para o lado do bairro da Zona Norte. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, puxa, o fulano de Deus, ele levanta. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você viu um pastor caído no chão, bêbado, ou fumando cigarro, ou uma pastora, ou um irmão da igreja que seja, te dá uma tristeza no coração muito profunda. A pessoa que conhecia a palavra de Deus, a pessoa que também cantava, dava louvores a Deus, era do conjunto tal, era do pregador tal, a igreja estava sempre cheia, agora a pessoa caiu, está lá no lamaçal. É muito triste. Mas nós estamos de pé aqui porque nós estamos firmes na rocha que é Jesus, aleluia. Não pensa que é por você, não por nós caímos, irmão, é por Jesus mesmo, é Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta de pé, aleluia. Que o nosso corpo aqui nos pede um montão de coisa aqui, nós somos falhos, irmãos. Aqui a carne, ó,
É eu que estou falando, não, a Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mas aquele que está dentro de nós é mais forte do que a carne, que é o quê? O Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo. Devemos a todo instante dar ouvido ao Espírito Santo. Você abaixar a cabeça, você lembra que tem um Deus dentro de você, você levanta. Levanta que o Senhor está ali, te abençoando, te guardando. Então, irmãos, nós não podemos desanimar jamais. Nós não podemos esquecer o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Que a todo instante eu estou vendo pessoas voltar lá atrás. A todo instante eu estou olhando assim, às vezes, para as igrejas aí. Estou vendo as igrejas cada vez mais vazias. Será por quê? Porque que a pessoa não quer vir? Não. Porque está se cumprindo as Escrituras. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos estão continuando firmes na presença do Senhor. Chorando, gemendo, mas estão firmes com o Senhor, aleluias. Não é vento forte, não é isso, não é aquilo que vem atrapalhar a vida da pessoa com Jesus. Mas ela está firme, caminhando, às vezes chorando, às vezes gemendo, mas está caminhando junto com o Senhor Jesus. E tem mais uma vez, eu vou citar lá de trás, aquele corinho, caminhando eu vou para Canaã, aleluia. Você também vai, meu irmão, né? Nós vamos caminhando para Canaã, aleluia, com o Senhor Jesus. Aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela jornada terrena dele, não foi em vão não, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Vai valer a pena. Fica firme, irmão. Fica firme, minha irmã. Vai valer a pena. Eu sei que vem choro, vem ranger de dente, porque isso aí está simbolizado no vento forte, né? Vamos dizer, nas provações que a gente passa, mas vai valer a pena. A oração do justo, quem que é o justo? Nós aqui, ó. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero fazer uma pergunta, não precisa me responder não. Quem aqui já dormiu preocupado com alguma coisa que ia resolver no outro dia, mas antes de deitar na cama orou a Deus e no outro dia aquilo tudo que ela estava preocupada foi resolvido? Aqui, ó, vou levantar. Ah lá, o irmão Saulo até levantou, foi 2 mãos de uma vez. Está vendo? É a oração, o poder da oração e a nossa fé, irmão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É a palavra de Deus, está falando, o pastor Moisés está inventando esse versículo, não está escrito. Então, irmãos, que Deus, através da tua infinita misericórdia, possa continuar nos abençoando de uma forma abundante e poderosa. Que a gente possa entender que se tiver demônio, quando você passa tem que sair, em nome de Jesus Cristo. Se tiver enfermidade, quando você ora, aquela pessoa, ela tem que ser curada, em nome de Jesus Cristo. Só não vai ser curada se Deus tiver um outro plano para aquela pessoa. Fora disso, vai ser curada em nome de Jesus. Nós não conseguimos, nós e nem os médicos humanos, médicos terrenos, não conseguem curar de nós aqui nenhuma dor de barriga, irmãos. Ah, você toma aquele comprimido vai resolver. Se Deus não estiver naquela situação, não vá, aquela dipirona curou minha dor. Que dipirona? É Deus que te curou. Sabe por causa de que eu estou te falando? Porque se Deus não põe a mão ali, talvez você achou que é uma dorzinha de cabeça, ou talvez quando vier a pessoa, era uma coisa muito pior que está acontecendo com a pessoa. Então Deus que pôs a mão, você tomou, Senhor, se Deus quiser, abençoa esse medicamento, e tu toma para lá. Deus abençoa, pô. Claro que tem medicina também que é constituída por Deus, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, é essa parte aí. Mas quem cura, quem faz todas as coisas é Deus. Mas se eu falar no meio isso é do ímpio, eu assim, pastor Moisés ficou doido, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei por onde eu passei. Cada um dos irmãos que sabe de onde Deus tirou. E mesmo aqueles que nasceram na presença de Deus, você já sabe aonde que o inimigo te induziu aí. Às vezes alguns foram, outros não foram. E depois você vem novamente, você chegando a Deus e você está firme aqui na presença de Deus, aleluia. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E outra coisa, se está difícil com o Senhor Jesus, e sem Ele então? Alguém pode me responder? Não pode.
Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós. Aquele jovem, quando ele é levado até Jesus, o inimigo teve que sair. Se tem algum inimigo na sua casa, tentando destruir a vida de alguém na sua casa, aquela pessoa que não está na presença de Deus, ou seja, talvez no meio da sua parentela também, que não está na presença de Deus, você tem orado por ela, o inimigo vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a oração que você que é justo está fazendo, está chegando no trono de Deus, e Deus vai em prol daquela vida, e Deus está guerreando contra aquela legião que está sobre aquela pessoa. Nós não aceitamos derrota na nossa casa, nós não aceitamos que o inimigo dita as ordens na nossa casa. Quem dita as ordens na nossa casa chama Espírito Santo, chama Senhor Jesus. O nosso Deus Altíssimo está sobre o nosso lar, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha bom ânimo, meu irmão. Não desanime. Essa semana, vamos profetizar aqui. Você vai falar só amém, não falar amém de todo mundo. Essa semana vai ser a semana mais abençoada da nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Irmão, você que está nos assistindo pela rede social, entrega a sua vida para Jesus. Para de sofrer, irmãos. Entrega a sua vida para Jesus. Você entregando a vida para Jesus vai acabar os problemas? Não, mas você vai ter a quem buscar. Você vai ter um ombro amigo para encostar e chorar e falar com ele, que chama Jesus Cristo, e ele vai vir e vai poder entrar com a solução em cima de aquilo que você está passando. Entrega a sua vida para Jesus agora. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Jesus é contigo, que Ele te ama, em nome de Jesus.